Vou pedir licença às autoridades para que, em nome do nosso presidente e vereador José Osório, e em nome do nosso prefeito municipal, senhor de Trinhanzin, saudar todas as autoridades já nominadas pelo cerimonial. Uma saudação especial aos homenageados, às famílias dos homenageados e aos munícipes que acompanham esta sessão. Gostaria de fazer uma contextualização com relação à instituição desta lei no ano de 2010. Quero dividir esta ideia com os meus ex-colegas de trabalho, à época, quando presidia a Fundação Cultural, no período de 2006 a 2008, à época o Sidney, que aqui está, a Silvia Kita, a Marilene Guise, Alcione Canuto, que não está aqui, eles falavam, Natália, o município comemora sempre a sua colonização no dia 25 de julho, mas nós temos também uma data tão importante quanto, que é a data da sua emancipação, do dia 26 de março. E aí, quando tive a oportunidade de transformar esta ideia numa lei, quando vereadora, já naquele período de 2009 a 2012, instituímos esta lei para que todos os anos a Câmara de Vereadores, conjuntamente com a Prefeitura, a Fundação Cultural, pudesse realizar uma sessão em homenagem para lembrar grandes feitos da história do nosso município e homenagear pessoas que tivessem contribuído significativamente para que esse nosso município fosse, ou seja, a pujança que é nos dias de hoje. E este ano, agradecer o nosso funcionário, servidor e chefe do museu, Ademir FIFA, pelo trabalho por 2 anos para que chegássemos a este momento, e todas as pessoas que contribuíram, Ademir, para o resgate desta história. Agradecer e parabenizar igualmente toda a equipe da Câmara e da Fundação Cultural que estão envolvidas para a realização deste momento. Temos muito do que nos orgulhar, pois nosso povo conseguiu construir uma cidade voltada ao trabalho. Iniciou como uma colônia agrícola, evoluiu como uma indústria de destaque mundial, um comércio forte, um setor de serviços que nada deixa a desejar em relação aos grandes centros urbanos, além de ser um destaque no trabalho voluntário, na cultura e no esporte. Estamos numa localização geográfica que nos proporciona diversos pontos turísticos e paisagens naturais que são verdadeiros cartões postais. Tudo isso teve início com nossos colonizadores de diversas origens, húngaros, negros, italianos, poloneses e alemães, que construíram uma comunidade pujante, começando do zero. As gerações seguintes coube a continuidade deste sonho de transformar a pequena colônia agrícola num dos principais municípios do estado, com destaque nacional e internacional em diversos setores. Acredito que o grande segredo de Jaraguá do Sul tenha sido a estratégia de crescer economicamente, sem deixar de lado as nossas tradições, os nossos cultos religiosos e, principalmente, sem abandonar o caminho da ética, da honestidade, da solidariedade que trilharam os nossos antepassados. Como eu citei na sessão solene de 2015, nós passamos por diversos modelos de gestão pública, como a ditadura de Vargas, os anos de chumbo da ditadura militar. Com isso, aprendemos muito e amadurecemos. E é justamente este amadurecimento que nos traz aqui, nesta noite, para corrigirmos um abuso cometido por um governo totalitário que cassou os direitos políticos de personagens que fizeram parte da nossa história e que devem ocupar o lugar que, por direito, sempre foi deles. O dia 10 de novembro de 1937 nunca deverá ser esquecido, pois deve servir de exemplo para que as futuras gerações não admitam jamais os desmandos de um regime totalitário, seja ele qual for. Hoje,
Ao prestarmos esta homenagem e restabelecermos ao prefeito e aos vereadores cassados pela ditadura o direito de terem seus nomes inscritos nos anais desta Casa de Leis e da história do município, estamos também reafirmando o espírito democrático que orienta o povo brasileiro e o povo de Jaraguá do Sul. Aos familiares dos homenageados, gostaria de enfatizar que não se trata apenas de uma homenagem da Câmara de Vereadores. Esta sessão solene, além de buscar a reparação de um erro, expressa toda a gratidão e reconhecimento do povo de Jaraguá do Sul ao nosso ex-prefeito, Leopoldo Augusto Guerent, aos nossos ex-vereadores, Emanuel Ehlertz, Valdemar Gruba, Ricardo Grimwald, Emílio da Silva, Carlos Guinter Júnior, Francisco Mês e Arthur Miller. Que seus nomes estejam sempre na memória e nos corações de todos nós. Agradeço imensamente a oportunidade de poder estar participando desta sessão que restitui os direitos políticos desses cidadãos representados por suas famílias. Muito obrigada e que Deus sempre continue nos abençoando. Obrigada.